Vamos à correção da nossa primeira questão. Essa caiu no concurso Petrobras 2011. Se P, M e N são conjuntos e X é tal que X não pertence a P, união com M, união com N. Então, ante exercício sobre teoria de conjuntos, queria chamar a atenção que esse N não é o conjunto dos números naturais. Já tinha comentado que quando o concurso quer que seja algum conjunto especial, além normalmente ele escrever, ele coloca um pouquinho diferente, ele coloca com 2 tracinhos, tá? Então esse N é um N qualquer. Então só para deixar isso claro. Bom, o que o exercício está propondo? Que o X não pode pertencer à união entre conjuntos. Vamos conversar um pouquinho e lembrar o que é a operação da união. Para fazer parte da união, eu vou falar para 2, para ficar mais fácil, e vale para 3 ou mais. Basta que ele faça parte de um deles. Ou seja, na união ele pertence ao primeiro ou ao segundo. Nesse caso, ao primeiro ou ao segundo ou ao terceiro. O que significa esse ou? Que não precisa estar em todos, basta que esteja em um. Só que ele quer, na verdade, que não pertença. Então é só pensar o contrário. Se para pertencer basta que ele esteja em um, a única forma de garantir que ele não pertence é se ele não estiver em qualquer um deles. Ou seja, ele não pode pertencer ao P, não pode pertencer ao M, não pode pertencer ao N. Isso tem que ocorrer ao mesmo tempo. Aí a gente usa aquela ideia do E. Então eu posso dizer que para garantir que ele não pertence à união de 3 conjuntos, que ele não pertence ao primeiro, e não pertence ao segundo, e não pertence ao terceiro. Essa seria a condição. Então nesse caso ele não poderia pertencer ao P, e não poderia pertencer ao M, e não poderia pertencer ao N. E já digo a vocês, tem uma opção exatamente igual a essa, que é a nossa letra A. Então já resolvemos, tá? O gabarito aqui já é a letra A. X não pertence a P, EX não pertence a M, EX não pertence a N. Mas vou aproveitar e vou comentar por que as outras estão erradas, que isso ajuda a relembrar um pouquinho e reforçar os conceitos já estudados. A letra B fala que ele não deve pertencer a P, ou não pertencer a M, ou não pertencer a N. O erro está no ou, porque o ou te permite que basta que uma dessas coisas aconteça para ser verdade. E acabei de dizer que aqui não basta que uma aconteça. Tem que ser todas elas, tá bom? Então a letra B está errada por isso. Letra C. X não pertence a P, beleza? Ou não pertence à união entre M e N. O ou de novo atrapalhou. Não basta que seja uma ou outra, tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então está errada a letra C. Letra D. X não pertence a P interseção com M. Gente, não adianta ele não pertencer à interseção. Ele pode não estar na interseção, mas estar naquela parte que é só do P, só do M. E aqui não poderia. Porque se ele tivesse qualquer uma dessas, ele estaria na união entre eles. Então está errada a letra D. E finalmente a letra E fala: X não pertence à união entre P e M, ou, e aqui o ou atrapalhou de novo, não pertence a N. Também não serviria porque tem que acontecer as duas coisas, não apenas uma delas. Então a letra A é o gabarito da nossa questão número 1. Questão número 2, também do concurso Petrobras 2011. Ao serem divididos por 5, dois números inteiros x e y deixam restos iguais a 3 e 4, respectivamente. Qual o resto da divisão de x vezes y por 5? Bom, alguns poderiam questionar se isso aqui está dentro da matéria, conjuntos ou funções. A gente está dentro de conjuntos, né? Então a gente trabalha muito essa questão de divisor, de deixar resto. E aí eu aproveitei aqui e encaixei, porque a gente está falando um pouquinho sobre esses conjuntos. Bom, vou ensinar aqui uma técnica para explicar o porquê do número que eu encontrei. Depois eu vou explicar uma técnica um pouco mais direta, mas aí vocês vão entender. O que acontece? Quando ele fala que o primeiro número x, quando é dividido por 5, deixa resto igual a 3, o que eu vou entender? Bom, deixa eu explicar. Suponha que ele falasse que ao ser dividido por 5 não deixasse resto. Então eu poderia deduzir que o x é um valor n vezes 5. Por que isso, gente? Porque aí significa que qualquer número que eu jogasse aqui no n, valor inteiro positivo, sempre seria divisível por 5. Por exemplo, se eu jogasse 1, 1 vezes 5, 5 é divisível por 5 e não deixa resto. Se eu jogasse o 2, 2 vezes 5 é 10, divisível por 5 não deixa resto. Se eu jogasse o 3, 3 vezes 5, 15, daria
Se eu dividisse por 5, daria exato, daria 3, então também não deixa resto. Então não deixaria resto. Agora, se ele deixa, é só se acrescentar aqui na frente. No caso, x deixa resto igual a 3, porque falou que é respectivamente, então é nessa ordem. Olha só, agora se eu jogasse o 1, ficaria 1 vezes 5, que é 5 mais 3, 8. Se eu dividir 8 por 5, vai sobrar o resto 3. Se o n fosse 2, 2 vezes 5, 10, 10 mais 3, 13. Se eu dividir 13 por 5, sobra resto 3. Então é assim que eu vou pensar. Aí o y é a mesma coisa, só que ao invés de pôr m, eu vou colocar m. Porque não necessariamente eu tenho que jogar o mesmo, tá? De novo, ele também, se dividido por 5, deixa resto. Só que ele deixa resto 4. E o exercício propôs o que acontece se eu multiplicasse o x com o y. Então eu vou mostrar. Ficaria assim, ó. Pego o x entre parênteses. N vezes 5 é o mesmo que 5n, tá? Mas eu já pus assim, eu vou deixar. Quando eu multiplicar, eu vou mudar essa ordem só para colocar o número antes. Então eu vou multiplicar o x, que é n vezes 5 mais 3, com o y, que é m vezes 5 mais 4. Aí eu teria que fazer distributivas, tá? Primeiro seria n vezes 5 vezes m vezes 5. 5 vezes 5 dá 25. N vezes m, que não dá para juntar, tá? Deixa assim. Depois, n vezes 5 vezes 4. Quanto que daria? Daria 4 vezes 5, 20 vezes n, 20n. Beleza, agora os outros. 3 vezes m vezes 5 vai dar 3 vezes 5, 15, m. E finalmente 3 vezes 4, que é 12. Bom, agora eu vou tirar uma conclusão que é fácil. Concorda que esse primeiro número sempre vai ser divisível por 5 e não vai deixar resto? Sim, porque o 25 é divisível por 5. E se uma parte da multiplicação já é suficiente para eu dizer que é possível não ter resto. Se eu multiplicar se eu dividir 20n, nem sei quanto é o n, mas se eu dividir 20n por 5 vai deixar resto? Não, porque o 20 é divisível por 5, então sempre daria exato. A mesma coisa, 15 vezes m, se eu dividisse por 5, também ia dar exato, porque o 15 é divisível por 5. Ou seja, o único valor que me importa aqui realmente para responder a questão é esse valor que sobrou, que é o 12. Agora, se eu quiser até fazer a continha, quanto que dá 12 dividido por 5? Aqui vai 2, 2 vezes 5 dá 10. E sobra resto 2. A pergunta era essa. Qual o resto dessa divisão? Então, o resto é 2. Bom, mas eu falei que ia explicar isso daqui para vocês entenderem a lógica, mas tem um jeito mais prático. Bom, o primeiro vocês já até enxergaram, né? Na verdade, são mais 2 jeitos práticos. Bastaria eu multiplicar os restos e depois dividir por 5. Porque o resto aqui, o restante das coisas, já provei que já seria de qualquer maneira. Então daria, ó, eu já saberia que era 12 e é só dividir. A outra forma é, quando ele fala que qualquer número faria isso, eu poderia supor algum. Por exemplo, fala um número aí que se eu dividisse por 5 daria resto 3. Poderia ser 8, porque daria 1 e aí sobraria 3. E um que sobra 4 poderia ser o 9. E na multiplicação? Então, eu multiplicaria 8 vezes 9, que dá 72. E depois dividiria o 72 por 5. Aí que daria 1. Sobra 2, desce o 2. 4 vezes 5, 20. E o resto está aqui. O 2 eu chegaria também no gabarito da questão. Você escolhe, né? Estou ensinando métodos diferentes, porque, de repente, dependendo do nível da questão, às vezes é necessário fazer esse desmembramento aqui. Mas também não é tão difícil. Mas eu queria que vocês entendessem a lógica. A lógica é, se o número é dividido por outro, deixa resto, então ele é um n vezes esse número mais o resto. Mais uma questão, essa caiu no concurso do Banco do Brasil 2013. Em uma caixa há cartões. Em cada um dos cartões está escrito um múltiplo de 4, compreendido entre 22 e 82. Não há 2 cartões com o mesmo número escrito e a quantidade de cartões é a maior possível. Se forem retirados dessa caixa todos os cartões dos quais está escrito um múltiplo de 6 menor que 60, quantos cartões restarão na caixa? Gente, eu optei por fazer isso daqui escrevendo mesmo, não são tantos e não é demorado. Múltiplos de 4. Bom, eu teria que começar. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2 é 8 e assim por diante. Então,
Então, a hora que você fizesse isso, você ia enxergar que o primeiro múltiplo de 4 entre 22 e 82 seria o 24. Porque 24 dá para dividir por 4, então é um dos múltiplos, né? Quando você multiplica o 4 por 6. Agora é só ir de 4 em 4, nem vou ficar muito preocupado. 24 mais 4, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60. Até onde eu vou? Até antes de 82, tá? Aí vem agora 64, 68, 72, 76 e 80. Parei porque o próximo seria 84, mas tem que estar entre 22 e 82. Se não houvesse restrições, era só contar agora quantos eu teria. Agora vem a segunda parte. Nós vamos retirar todos os cartões onde tem múltiplos de 6. Gente, para ser múltiplo de 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Como é que eu sei que o número é divisível por 2? Basta que ele seja par. Todos são. Então isso já está garantido. Agora tem que ser por 3. Para ser divisível por 3, basta que a soma dos algarismos seja divisível por 3. Ou seja, um múltiplo de 3. Por exemplo, o primeiro é 24. Se eu somar 2 mais 4 dá 6. 6 é divisível por 3? É. E ele também já é por 2, porque é par. Então ele é divisível por 6. Só que eu quero tirar os que são divisíveis por 6. Então eu tiraria o 24. Não só ele, tá? Estou explicando por que eu tirei. Só que eu já quero chamar a atenção para outra coisa para você não esquecer. Tem que ser menor que 60. Não é menor ou igual. Então, na verdade, eu só posso avaliar até chegar aos 56. Daqui para baixo, mesmo que ele seja múltiplo, eu não tiro. Porque ele falou que tem que ser menor que 60. Ok, será que o 28 é divisível por 3? Não, porque 8 mais 2 dá 10 e 10 não é divisível por 3. 32, 3 mais 2, 5. 5 não é divisível. 36, 3 mais 6, 9. 9 é divisível. Então eu vou tirar porque ele já era por 2, então eu posso dizer que ele é divisível por 6. 44 mais 0 não é divisível. 44, 4 mais 4, 8 também não é divisível. 48, 8 mais 4, 12. 12 é divisível por 3. Então eu vou tirar também o 48. 52, 5 mais 2, 7 não é divisível. 56, 5 mais 6 dá 11 não é divisível. Agora é só contar os que sobraram, que seria exatamente a resposta da questão. Sobraram 1, 2, 3, 4, 5, 6, ao todo, tá? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sobraram 12 cartões nessa caixa. Gabarito, letra I. Questão 4, concurso Petrobras 2012. Seja x o número natural que dividido por 6 deixa resto 2. Então, x mais 1 é necessariamente múltiplo de. Bom, como eu expliquei já na questão anterior, vai ficar mais fácil. O que eu posso garantir do x, então? Se ele é dividido por 6 deixa resto 2, então ele é um n vezes 6 mais 2. Como eu resolvi, eu expliquei lá na nossa segunda questão. Só que eu não quero o x, eu quero o x mais 1. Então, o x mais 1 seria eu pegar isso aqui e somar mais 1. Então, ficou n vezes 6 mais 2 mais 1. É esse daqui que eu quero analisar. N vezes 6 dá 6n, mais 2 mais 1 dá mais 3. Mas e agora? Como tem uma soma, é um pouco mais difícil eu dizer múltiplo de que ele seria. Eu tenho que transformar isso aqui numa multiplicação. E a gente faz isso por fatoração. Eu vou procurar o que é comum ao 6 e ao 3. O maior valor comum. Eu vou fatorar cada um deles. Então, se eu pegar o 6 e fatorar, é como se fosse achar o máximo divisor comum, tá, gente? Ele é por 2, que dá 3. Depois é por 3 e dá 1. Então, já sabíamos, o 6 é 2 vezes 3. E o 3, ele já é o número primo, ele só divide ele mesmo. Então, já vai dar 3. O que é comum aos dois? O máximo divisor é 3. Então, eu consigo colocar o 3 em evidência. E aí sim, dividir cada fator por ele. Se eu divido 6n por 3, dá 2n. Mas, se eu divido 3 por 3, dá 1. E por que eu fiz isso? Porque a única coisa que eu posso garantir é que esse número é múltiplo do que está aqui fora. Ou seja, ele, independente do n que eu jogasse, ele sempre seria múltiplo de 3.
E é isso que o exercício queria. Nosso gabarito encontra-se na letra B. Então, o segredo, quando você pegar termos somando e quiser saber por quanto ele pode ser dividido, ou seja, múltiplo de quanto ele é, tente fatorar e encontrar termo comum, que aí você vai chegar na resposta. Questão número 5 do PROMIMP 2010. Uma pesquisa foi feita em uma sala de aula para saber qual a utilização do jornal impresso e da TV na obtenção de notícias. Na figura abaixo, o retângulo representa a sala. O círculo da esquerda representa as pessoas dessa sala que se informam através do jornal impresso. O círculo da direita representa as pessoas dessa sala que se informam através da TV. E aí nós temos aqui o desenho. Percebemos que há elementos comuns entre as duas coisas. Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo sobre as regiões assinaladas. O que diz a primeira afirmativa para a gente julgar e saber se está correta ou não? Que a região P corresponde às pessoas dessa sala que, para se informar, utilizam o jornal impresso, mas não utilizam a TV. Gente, o P é só esse pedaço para trás aqui, tá? Daqui para trás. É isso daqui, ó. E aí, em termos matemáticos, poderia dizer que esse pedacinho aqui é o é o total menos o Q. Esse total ele não deu nome, né? Seria todo esse círculo, né? Que é aquela questão da diferença. Estar no P e não estar no Q. Gente, tá correto. São as pessoas que utilizam o jornal impresso, mas que com certeza não usam a TV. Porque se também usasse a TV, estaria aqui no meio. Estaria na interseção. Então está certa a questão número 1. Segunda, a região Q, está aqui no meio, corresponde às pessoas dessa sala que, para se informar, utilizam o jornal impresso e a TV. O E já te contou que é interseção. E o Q está exatamente na interseção. Está correto isso daqui também. Número 3. A região R corresponde às pessoas dessa sala que, para se informar, utilizam a TV ou o jornal impresso. Aqui está o erro. Né? Se serviria tanto a TV quanto o jornal, seria a união de tudo. Eu ia colorir todos os círculos aqui dentro. E não ia ficar só o R. O R é o contrário. Só as pessoas que utilizam a TV e não utilizam o jornal impresso. Seria o total desse círculo, que ele não deu nome, menos o Q. Então está errado, porque ele tratou como se fosse uma união. E na verdade é uma diferença. Então está errado a número 3. Agora eu posso escolher aqui, né? Vou marcar aquela que corresponde às corretas 1 e 2. Isso está na letra D. Então aqui nós só tínhamos que interpretar, né? Entender certinho o que é essa ideia do E, do OU, e entender um pouquinho do desenho que foi mostrado dentro da teoria de conjuntos. Questão 6 caiu no concurso Liquigás 2014. Considere x o número inteiro, tal que 0 menor que x menor que 2. O valor de x mais 3 é... Gente, esse exercício é muito fácil, mas eu achei ele interessante porque ele te faz lembrar o que é o número inteiro. Né? Números inteiros poderiam, em teoria, ser positivos, negativos, mas não pode ter ali algum valor depois da vírgula. E aí, quando ele fala que está entre 0 menor que x menor que 2, se 0 é menor que x, então o x é maior que 0 não é maior ou igual, então o 0 não entra. E quando eu leio daqui para lá, x já é menor que 2. Então, se eu colocasse uma retinha aqui, com alguns números inteiros, ó, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 reticências, o que serviria aqui? Maior que 0 e, ao mesmo tempo, menor que 2. O que sobrou? Inteiro, apenas o 1. E se ele falasse são números reais? Gente, aí tem infinitos valores. Eu teria que colocar em forma de intervalo, já estudamos isso. Mas na verdade, então, já estou garantindo. O x é igual a 1. Agora ficou fácil. Ele quer saber o x mais 3, então é 1 mais 3. A resposta é 4. Realmente era uma questão muito, muito simples, mas que ajudou ainda a reforçar algumas coisas que eu tinha explicado nas aulas anteriores. Questão número 7, Liquigás 2013. A função f, definida no intervalo fechado de menos 2 e 4 para r, definida por f de x é igual a menos x² mais 2x mais 3, possui seu gráfico apresentado a seguir. O valor máximo assumido pela função f é...
Gente, olha só, ele tem um detalhe que pode fazer a diferença. Ele fala que a função está definida só entre menos 2 e 4 para R. Então aqui ele está dando o domínio. Eu já comentei com vocês que o exercício pode dar o domínio ou não. Se ele der, a gente tem que obedecer. E aí, onde eu tenho que preocupar com isso? É que quando eu fizer aqui a resolução, se eu encontrar algum valor que está fora dessa faixa, então ele não serviria como resposta. Muito cuidado com isso. Depois da resolução, para eu chegar na resposta, eu vou voltar e falar mais alguma coisa sobre esse assunto. Bom, o que ele está perguntando? Qual o valor máximo assumido pela função? E ele te deu a regra da função. Então não é tão difícil assim. E aí falamos um pouquinho lá na teoria, o que seria o valor máximo de uma função? A princípio, quando o domínio for em todos os reais, o valor máximo ocorre no vértice. Quando a concavidade for para baixo. Porque quando for para cima, aí ele não é valor de máximo, ele é valor de mínimo. Então, a princípio, se eu calcular aqui qual o valor do vértice, eu consigo descobrir o valor máximo assumido pela função. E ele não quer o valor máximo do x, ou que faz do x que faz ela ser máxima, ele quer do y. Então, ele quer, na verdade, o y do vértice. Aí eu tinha que decorar. Qual a forma do y do vértice? Menos delta sobre 4a. Vamos resolver, então. O nosso a vale menos 1. Nosso b vale 2. E o nosso c vale 3. Então, o delta seria b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O nosso delta, então, seria 2 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes 3. 2 ao quadrado dá 4. Aí eu dei uma dica para você não errar essa outra parte. Multiplicar primeiro os números, depois os sinais. 4 vezes 1 dá 4, vezes 3 dá 12. Menos vezes menos dá mais, vezes mais dá mais. Então deu 4 mais 12, deu 16. Gente, eu não preciso continuar a achar x. Eu não preciso saber onde são os cruzamentos ali com o eixo. Eu só precisava do delta. Então agora eu venho aqui no y do vértice, menos o delta, que é 16, sobre 4 vezes o a, que é menos 1. Ficou menos 16 dividido por menos 4. 16 dividido por 4 dá 4. E menos dividido por menos dá mais. Então, na verdade, encontramos aqui o nosso valor, que seria 4. Professor, essa já é a resposta? Agora eu quero que vocês tenham cuidado. Por quê? Lembra que o domínio está limitado? Eu preciso ver se o 4 está dentro do domínio. Porque se ele não tiver, ele não pode ser a resposta. Aí eu tenho que pensar, então, qual o maior valor do domínio que se aproxima disso. Ok? Agora, para nossa sorte, o colchete está para dentro. Então, o 4 pertence ao domínio. Se estivesse para fora, não pertenceria. Ó, como o negócio tem que ter muito cuidado. O 4 pertence? Sim. Então, ele pode ser o ponto de máximo. Então, nesse caso, a resposta é a letra C. Questão número 8, concurso Petrobras 2012. Tem ali um desenho com duas parábolas voltadas para baixo e alguns pontos ali importantes, a gente vai perceber aqui na leitura da questão. Sejam f de x igual a menos 2x² mais 4x mais 16. É essa de cima aqui. E g de x, ax² mais bx mais c. Essa aqui ela não forneceu os valores dos coeficientes. Então nem daria para usar por enquanto. Fala que são funções quadráticas de domínio real, então qualquer valor real é permitido, cujos gráficos estão representados acima. A função f de x, que é essa maior aqui, ou mais alta, intercepta o eixo das abscissas, que é o eixo x, nos pontos xp, que é aqui, e xm, que é aqui. Isso aí o desenho já mostrava, mas ele quis colocar isso no texto. Tá? Que seria quando um o valor do x, o outro é zero, porque aí exatamente está no intercepto do eixo. Além de tudo, o g de x intercepta no ponto 1 e no ponto Q. Se g de x assume o valor máximo quando o x é xm, que é exatamente um daqueles interceptos da primeira função, então podemos concluir que esse xq vale quanto? Bom, gente, eu vou já explicar a estratégia que eu vou utilizar, depois a gente faz. Esse xm eu consigo encontrar. Por quê? Porque eu conheço a regra da função f de x e sei que ele é um dos cruzamentos.
Então, se eu jogar ali na forma de... transformar na equação, igual a zero, jogar, por exemplo, na forma de Bhaskara, eu chego nesse xm. Só que ele não quer o xm, ele quer o xq. Aí eu vou usar a lógica da simetria, porque se eu sei que aqui vale 1 e eu vou descobrir o m, a mesma distância que eu tenho até o m, eu vou ter do m para o q. Aí eu encontro a resposta. Então já contei todo o segredo da questão, agora é arregaçar as mangas e resolver. Vamos lá, então eu vou pegar a nossa f de x e vou encontrar ali os interceptos, as raízes dessa função. A função é menos 2x² mais 4x mais 16. Então, o nosso A é menos 2, o B é 4 e o C é 16. Gente, eu quero aproveitar e falar uma coisa que eu percebo que muita gente tem dúvida. E aqui eu tento adivinhar as dúvidas de vocês. Eu brinquei nas primeiras aulas, né? Eu tenho uma bola de cristal, então eu estou aqui preparando a aula e estou aqui adivinhando o que vocês estão pensando em perguntar, ou dúvidas que vocês têm. Tem hora que eu descubro que você tem uma dúvida que você nem sabia que tinha. Já vi muitas pessoas, para resolver isso daqui, para ficar mais fácil, por exemplo, dividir por 2. Ó, menos 2x² mais 4x mais 16. Já vi pessoas fazer assim, ó. Ah, eu vou inverter todos os sinais, porque agora eu estou transformando numa equação. Aí se eu inverter todos os sinais, ficaria 2x² menos 4x menos 16, porque eu não gosto de trabalhar com o A negativo, é mais difícil e tal. E provavelmente dividiria isso aqui por 2, porque ficaria x² menos 2x menos 8. Será que você já fez isso? Já pensou em fazer isso? Tá, quero falar então que para encontrar as raízes, isso daqui é permitido. Ou seja, as raízes que eu vou encontrar fazendo com menos 2x² mais 4x mais 16 são as mesmas que eu encontraria se eu jogasse x² menos 2x menos 8. E de fato, trabalhar com essa última aqui é mais fácil, porque você trabalha com A igual a 1, que é mais tranquilo, números menores e tudo mais. O problema é que a maioria das pessoas que faz isso não para aqui. Se o exercício não for só encontrar raízes, se for depois calcular intercepto, calcular vértice, conferir gráfico, isso daqui não serve. Depois que você achar essas raízes, obrigatoriamente você teria que voltar para essa daqui. Elas são funções totalmente diferentes. Essa função não é igual a essa. A única coisa que elas têm em comum são as raízes. Por isso essa estratégia pode ser usada só para achar as raízes. Então aqui eu poderia usar. Só que isso causa tanta confusão que eu evito. Eu sei que eu vou trabalhar com números um pouquinho maiores. Se eles fossem muito, muito grandes, eu até faria. Mas não são tão grandes assim. Tá? Então eu optei por não mexer exatamente por quê? Porque grande parte das pessoas que faz isso, depois acaba usando a última função da continuidade de uma questão. E aí provavelmente não vai dar certo. Beleza? Então esclareci uma dúvida, como eu brinquei, né? Alguns talvez tivessem, alguns nem sabiam o que tinham. Mas muita gente me pergunta isso. Bom, e aí? Eu preferi não mexer, então eu vou deixar igual tá. Delta é b² menos 4 vezes a vezes c. Então vai ficar 4² menos 4 vezes menos 2 vezes 16. 4² dá 16. Aqui eu vou multiplicar primeiro os números, depois o sinal. 4 vezes 2 dá 8 e 8 vezes 16 dá 128. Tá vendo? É isso aqui que a pessoa às vezes evita se ela faz aquela estratégia. Mas eu não quis fazer. Menos vezes menos dá mais, vezes mais dá mais. Então 16 mais 128 deu 144. O x é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Vai ficar menos 4, mais ou menos raiz de 144. E por isso também eu com as pessoas sem dúvida. Se eu não souber tirar a raiz disso, fatora, vai dividindo, você vai chegar na resposta. Tá, a raiz de 144 é 12. Dividido por 2 vezes menos 2. Então aqui, por enquanto, eu cheguei. Menos 4. Peraí, deixa eu pôr o x primeiro aqui. Mais ou menos 12 sobre menos 4. Aí eu separo, tá? Meu espaço está meio pequeno, então eu vou fazer aqui só falando e vou pôr a resposta. Menos 4 mais 12. Subtrai e conserva o sinal do maior. Então 12 menos 4 dá 8, o maior é positivo. Que eu vou dividir por menos 4. 8 por 4 dá 2, mais dividido por menos dá menos. Então está do lado negativo. E a outra vai dar menos 4 menos 12, soma e conserva o sinal, dá menos 16, dividido por menos 4. 16 por 4 dá 4, menos dividido por menos dá mais. Então não é difícil perceber, né, gente? Que o P é o menos 2, porque está do lado negativo, e que o XM
que o xp é menos 2 e que o xm é o 4. Era o que eu precisava. Agora eu consigo responder o que o exercício está pedindo. Olha só, se aqui, agora eu vou falar da função g de x, ela intercepta no 1, e depois o ponto de máxima aqui do vértice é no 4, então o espaço que eu tenho aqui entre 1 e 4 é de 3 unidades, que é 4 menos 1. Então, entre o m e o q, eu também tenho que ter 3 unidades. Então, se eu somar o 4 com o 3, eu descubro que o xq é 7. Por simetria, tá? Por quê? Porque o 4 tem que estar no meio. O único jeito dele estar no meio é entre o 1 e o 7, para dar exatamente 4. Então, a resposta está aqui. Ele é 7 e o gabarito é a letra B. Questão número 9, essa do concurso Petrobras 2010. O valor máximo da função de variável real f de x igual a 4 vezes a parênteses 1 mais x. Se os parênteses estão juntos é vezes, tá? Vezes a parênteses 6 menos x é. Bom, como é que eu pensei a resolução dessa questão? Eu fiz as distributivas e cheguei ali numa função do segundo grau. A função do segundo grau tem como valor máximo o seu x do vértice, né? No x do vértice, esse valor lá em cima projetado. Claro que para ser valor máximo ela tem que ter concavidade para baixo. Então eu estou supondo, nem cheguei na fórmula ainda, que ela vai ter concavidade para baixo. Como nada foi dito sobre domínio, eu posso usar qualquer número real, então tudo isso que eu falei realmente vai funcionar. Então vamos resolver. Ó, eu tenho 4 vezes 1 mais x vezes 6 menos x. Eu gosto de fazer por partes, tá? Primeiro eu fiz a distributiva só do 4. 4 vezes 1 dá 4, mais 4 vezes x, que dá 4x, continua dentro do parênteses. Isso vai multiplicar a outra, que é 6 menos x. Agora eu posso fazer distributivas. 4 vezes 6 dá 24. E 4 vezes menos x dá menos 4x. Por outro lado, 4x vezes 6 vai dar 24x. E 4x vezes menos x dá menos 4x quadrado. Essa daqui é a minha função f de x. Mas dá para melhorar um pouquinho, né? Então ficaria assim, menos 4x quadrado. Quando tem mesma variável com o mesmo expoente, eu posso juntar. Então, menos 4x com mais 24x, eu faço o cálculo com os coeficientes. Menos 4 mais 24 dá mais 20, vezes x. E ainda sobrou aqui o mais 24. Essa aqui é a mesma função que foi proposta ali em cima, só que ela estava desmembrada, fatorada. Aqui a gente conseguiu transformar numa equação, ou numa função daquela forma mais comum que a gente usa na função do segundo grau. Bom, aqui agora eu vou ter que encontrar o delta, né, para saber qual o valor máximo da função. Agora eu já vi que a concavidade é para baixo, porque o a é menos 4, então vai dar certo. Tá vendo, gente? Aqui é o cuidado. Se você agora dividisse tudo por 4, multiplicasse por menos 1 para achar as raízes, até daria certo. Mas eu nem vou achar as raízes, eu só quero o x do vértice. Então se eu faço isso, divido e acho o delta e jogo para achar o vértice, está errado. Porque eu estou trocando de função. O vértice não é no mesmo valor. Né? O x do vértice até é, mas o y não. Então por isso que eu chamei a atenção para aquele detalhe quando eu corrigi a questão anterior. Então eu prefiro não mexer. Então o a é menos 4, o b é 20 e o c é igual a 24. O que vai ser o delta? B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Que vai ficar, então, 20 ao quadrado menos 4 vezes menos 4 vezes 24. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, dá 400. Se eu multiplicar o número 4 vezes 4 dá 16, e 16 vezes 24 dá 384. É só fazer a continha mesmo, armar e fazer. Sinais, menos vezes menos dá mais, vezes mais dá mais. Então, meu delta ficou 400 mais 384, que dá 784. Repito, eu não vou continuar a achar o x aqui, eu não preciso. Eu só quero o valor máximo da função. O valor máximo da função ocorre no y do vértice. Já estudamos isso na teoria. Também já estudamos que o y do vértice pode ser encontrado por uma fórmula. Menos delta sobre 4a. Lembra aquele caderninho de anotações que eu falei que vocês deveriam ter? Que algumas matérias eu falo, anota isso daqui. Se você ainda não decorou a fórmula de Bhaskara, não decorou ainda esse x do vértice e y do vértice, põe no caderninho. Quando estiver perto do concurso, você vai lá, tira um dia e decora.
né? Vai ser útil para vocês. Então seria menos 784 dividido por 4 vezes o A, onde o A é menos 4. Ficou então menos 784, aqui embaixo 4 vezes 4 dá 16 e mais vezes menos dá menos. Bom, menos dividido por menos dá mais, e 784 dividido por 16 dá 49. Esse é o valor máximo da função. Essa resposta está na letra D, que é então seu gabarito. Antes de iniciar uma campanha publicitária, um banco fez uma pesquisa entrevistando 1.000 de seus clientes sobre a intenção de adesão aos seus 2 novos produtos. Dos clientes entrevistados, 430 disseram que não tinham interesse em nenhum dos 2 produtos. 270 mostraram-se interessados no primeiro produto e 400 mostraram-se interessados no segundo produto. Qual a porcentagem do total de clientes entrevistados que se mostrou interessada em ambos os produtos? Bom, nós vamos resolver isso aqui, eu acho a forma mais fácil, é pela teoria de conjuntos na forma de diagrama. Então, eu vou criar aqui um conjunto universo que representaria o total de pessoas que foram entrevistadas, que seriam 1.000. Vou colocar aqui fora. Desses 1.000, nós temos 430 que não demonstraram interesse em qualquer produto. Daqui eu já tiro a primeira conclusão. Mostraram interesse a diferença 1.000 menos 430. Então, mostraram interesse 570. Esses 570 estão distribuídos em 2 produtos, que para facilitar eu vou chamar de A e B. E aqui alguém poderia pensar, como é que eu tenho certeza que eu tenho interseção entre eles, ou que eu tenho pessoas que gostaram dos 2? Não temos, mas temos que supor que sim. Eu coloco como variável e posso, por exemplo, deduzir que é 0, não teria problema. Mas eu tenho que representar o desenho dessa forma. O que mais que eu sei? 430 não tinha interesse, né? E 270 no primeiro produto, que eu chamei de A. Só que esses 270 podem estar distribuídos nessa parte exclusiva do A e também nessa parte comum. Então, eu vou chamar essa parte comum de X, e aqui seria o que sobra, né? Ou seja, 270 menos X. Além disso, ele fala que 400 mostraram interesse no segundo, que estão distribuídos nesse espaço que eu chamei de X e nesse outro exclusivo do B. Então, se eu já tenho X aqui, ao todo são 400, aqui eu tenho 400 menos X. E como eu já sei que, juntando todas essas partes, tem que dar 570, que são os que mostraram interesse em pelo menos um, posso criar uma pequena equação aqui, até bem simples. Que somando 270 menos X, que é essa parte exclusiva do A, mais uma possível parte comum, que eu chamei de X, mais a parte do B, que é exclusiva do B, que é 400 menos X, tem que dar aqueles 570 que mostraram interesse em pelo menos um produto. Já posso cortar o menos X com mais X e já posso somar 270 com 400, que dá 670. Sobrou aqui menos X igual a 570. Equação do primeiro grau, passo 670 para o outro lado, ele vai passar subtraindo. Ou seja, deduzi que menos X, ou calculei que menos X vai dar menos 100. Claro que se eu multiplico isso aqui por menos 1, ou usar até uma certa lógica, o X é igual a 100. Então, eu já sei que 100 pessoas mostraram-se interessadas nos 2 produtos, que seria essa parte aqui do X. Mas ele pede em porcentagem. Se quiser fazer direto, né, 100 em cima de 1.000 dá 10%. Ou se quiser montar uma regrinha de 3, valores porcentagens. Ou seja, aquele 1.000 total de entrevistados é meu 100%. E essa parcela de 100 é x%. Né, uma das formas de resolver. Eu vou ter que x é 100 vezes 100 dividido por 1.000, que vai dar exatamente 10%. O nosso gabarito encontra-se, portanto, na letra A. A sequência de Fibonacci é bastante utilizada para exemplificar sequências definidas por recorrência, ou seja,
sequências em que se pode determinar um termo a partir do conhecimento de termos anteriores. No caso da sequência de Fibonacci, escreve-se que Tn mais 2 é igual a Tn mais 1 mais Tn. E desse modo, pode-se obter um termo qualquer, conhecendo-se os dois termos anteriores. Considerando o exposto acima, determine o termo T2021 na sequência de Fibonacci, sabendo que T18 é igual a M e T20 é igual a P. Gente, você não precisava saber o que é sequência de Fibonacci para resolver essa questão. Olha só, você precisa calcular o termo T2021. Só que ele já te deu qual que é a lógica. Ele fala que o Tn mais 2 é a soma dos dois anteriores. Então seria a soma do T2020 com o T2019. O T2020 ele te deu, falou que é P. O T2019 ele não te deu, mas deu 18. Tá, olha só. Se você usar essa mesma lógica para determinar o T2020, ele seria os dois anteriores. T2019 mais T2018. Só que o T2020 você conhece, é P. O 2019 você não conhece, mas é ele mesmo que você precisa. E o 2018 você conhece, é M. Só vou trocar os termos de lado, vou dizer que o T2019 mais M é igual a P. Esse M que está somando, eu vou passar subtraindo para o outro lado. Então, acabei de descobrir que o T2019 é P menos M. Agora eu volto ali em cima e falo que o T2021 é o T2020 que é P, mais o 19 que eu acabei de encontrar, P menos M. Posso juntar termos iguais, 1P mais 1P dá 2P, e permanece o menos M. E essa, gente, já é a resposta do exercício. Nós encontramos essa alternativa na letra D, 2P menos M. Para os 6 primeiros meses de um investimento, a evolução em milhares de reais de um certo investimento de R$3.000 é expressa pela fórmula mx é igual a menos 1 sobre 4 vezes x menos 4 ao quadrado mais 7, onde mx indica quantos milhares de reais a pessoa poderá retirar após x meses desse investimento. Um cliente pretende deixar esse investimento por 6 meses. Nesse caso, de quanto será a sua perda em reais em relação ao máximo que ele poderia ter retirado. Bom, talvez algumas pessoas foram fazendo tentativas. Por exemplo, jogou o x como 1, como 2, como 3, 4, 5 e 6, comparou o máximo que conseguiu com o do 6, que é o que ele vai usar. Né? E provavelmente chegou na resposta. Só que aqui eu resolvi fazer por um método um pouquinho mais científico, digamos assim. Isso aqui é uma função. Mx é igual a menos 1 quarto vezes x menos 4 ao quadrado mais 7. E como uma boa função, ela deve ter um ponto de máximo, porque ela é do segundo grau. Esse ponto de máximo é dado pelo y do vértice, que a gente aprende como menos delta sobre 4a. Então quem lembrava disso poderia usar essa estratégia. Foi a que eu usei aqui. Só que aí eu vou ter que desenvolver primeiro essa função. Né? Eu vou ter que desenvolver essa potência. Então ficou assim, menos 1 quarto vezes. Isso aqui é um produto notável, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e 2 vezes x vezes 4 dá 8x, mais o quadrado do segundo, que dá 16, mais 7. Ou seja, meu mx ficou. Aí eu consegui agora multiplicar o menos 1 quarto por todos os termos. Uma distributiva aqui dentro, tá? Menos 1 quarto vezes x quadrado ficou menos x quadrado sobre 4, que é o mesmo que menos 1 quarto x quadrado, se achar que é mais fácil. Menos 1 quarto vezes 8. Menos vezes menos deu mais, e 8 dividido por 4 deu 2. Então, 2x. E aqui menos vezes mais deu menos, 16 dividido por 4 deu 4. Só que lembra que aqui na frente ainda tenho mais 7. Então, na verdade, essa minha função já distribuída ficou menos 1 quarto de x quadrado mais 2x mais 3. E aí foi assim que eu fiz, tá? Aí eu fiz o delta. O delta é o b, que é o 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1 quarto, vezes o c, que é 3. Então ficou 4. Aqui eu pude cortar o 4 com o 4.
Então ficou 1, 1 vezes 3 dá 3 e menos vezes menos dá mais. Então meu delta foi igual a 7. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então meu y do vértice deu menos 7, dividido por 4 vezes o a, que é menos 1/4. Ou seja, o y do vértice ficou menos 7 dividido, cortei de novo 4 com 4, ficou menos 1. Deu 7. Bom, isso aqui tudo está em milhares de reais. Sabe o que significa? Que o máximo que eu consigo é quando... o valor máximo que eu consigo é 7 mil reais. Tá? E eu nem pus aqui com quantos meses eu conseguiria isso. Tá? Eu podia calcular o x do vértice, mas nem me importa. O valor máximo que eu conseguiria era 7 mil reais. Bom, sabendo disso, eu quero saber quanto que ele vai perder se tirar em 6 meses. Então, ele quer o m de 6 para eu comparar. Ficaria menos 1/4 vezes 6 menos 4 ao quadrado mais 7. Menos 1/4, 6 menos 4 dá 2, 2 ao quadrado dá 4. Mais 7. Posso cortar. Ficou menos 1 mais 7, ficou 6 mil reais. Ora, se ele podia ter tirado antes e resgatado o máximo de 7 mil, mas esperou e resgatou 6, quanto que ele perdeu? 7 mil menos 6 mil, perdeu 1.000. Tá? Esse gabarito se encontra na letra A. Reforço que era uma das maneiras de fazer. Tá? Eu achei que seria interessante, até porque relembra essa questão de funções. Né? Às vezes, por tentativa, dependendo da questão, teria que tentar muitos valores. Mas daria de outras formas também. E tem gente que achou estranho também falar que o investimento diminui ao longo do tempo. A gente está pensando no investimento atípico aqui, né? Um investimento que não tem um retorno garantido e que não é simplesmente um exercício de matemática financeira, onde o dinheiro vai aumentando ao longo do tempo. Como ele deu uma expressão, a gente tem que utilizar, não vamos questionar isso. E o fato é que houve sim essa perda em relação ao máximo que ele poderia ter tirado, e essa perda é de R$1.000. Um banco está selecionando um novo escriturário e recebeu um total de 50 currículos. Para o exercício desse cargo, 3 habilidades foram especificadas: comunicação, relacionamento interpessoal e conhecimento técnico. As seguintes características foram detectadas entre os candidatos a essa vaga. 15 apresentavam habilidade de comunicação, 18 apresentavam habilidade de relacionamento interpessoal, 25 apresentavam conhecimento técnico, 6 apresentavam habilidade de relacionamento interpessoal e de comunicação, 8 apresentavam habilidade de relacionamento interpessoal e conhecimento técnico, 2 candidatos apresentavam todas as habilidades, 8 candidatos não apresentavam nenhuma das habilidades. Com base nessas informações, qual é o número total de candidatos que apresentam apenas uma das 3 habilidades apontadas? Vou resolver essa questão por teoria de conjuntos, na verdade por diagrama, e aí eu vou mostrando para vocês. Para começar, eu vou ter que dar nome para eu não me confundir. Então, eu vou colocar aqui comunicação, vou chamar de A, só para ficar mais fácil depois no desenho. Vou falar aqui relacionamento interpessoal. Eu abrevio, né, gente? É um concurso, eu tenho um tempo ali, então não vou fazer correndo, mas não vou ficar escrevendo tudo também, detalhado. Vou chamar de B. E conhecimento técnico, eu vou chamar de C. E vou desenhar aqui um diagrama onde eu poderia colocar tudo isso, que seria um universo, que é o total de entrevistados, nesse caso de currículos. E aí, mesmo sem saber se há interseção entre todos eles, eu suponho que sim. Então, eu desenho A com uma certa interseção com B, que se não existir é só pôr 0, com interseção com o C e com os demais. Mais ou menos assim que a gente sempre faz. E aí eu vou tentar tirar algumas conclusões daqui. Primeira informação importante, ao todo o universo é de 50. Só que eu tenho 8 que não têm habilidades. Então, dentro desse desenho, somando todos esses pedacinhos aqui, eu tenho que ter 50 menos 8. Né? Eu vou ter que ter 42 que tem alguma habilidade. 50 menos 8, que é igual a 42. Vou deixar essa informação aqui por enquanto, que ela vai me ajudar. O que mais que eu já tenho? Bom, aí eu sei alguns cruzamentos, digamos assim, que vão me ajudar.
A gente sempre começa procurando a informação, se eu tiver, se é a interseção dos três ao mesmo tempo. Nós temos essa informação. 2 candidatos têm todas as habilidades. Então eu sei que aqui tem que ser 2. É o cruzamento de todos eles. Bom, o que mais? Agora eu vou buscar aquelas de 2 a 2. Ele fala que 8 apresenta habilidade de relacionamento interpessoal, que é B, e conhecimento técnico, que é C. Então, entre o B e o C, eu tenho de ter 8. Mas já tem 2, então eu completo com 6. O que mais? 6 tem relacionamento interpessoal, que é B, e comunicação, que é A. Então, nesse pedaço aqui que eu estou tentando destacar, todo ele eu tenho de ter 6, mas eu já tenho 2. Então, eu completo com 4. O que vocês vão perceber, gente? Que eu consigo fechar o B. Por quê? Eu sei que ao todo, né, e o B é interpessoal são 18. Eu já tenho 6 mais 2 mais 4. Eu já tenho 12. Então, faltam 6. Gente, por enquanto é só o que eu consigo. Mas olha só, ficou mais fácil agora. Entre o A e o C exclusivo, tirando esses dois, eu vou dizer que eu tenho a quantidade X. E aí, o que eu vou fazer a continha aqui? Tá? Eu vou fazer de cabeça, mas eu vou tentar explicar. O A é comunicação. Ao todo, comunicação são 15. Eu já tenho 4, já tenho 2. Quanto está faltando? Para 15 faltam 9. Em teoria, eu podia ter 9 aqui. Mas eu já tenho X aqui. Então, me sobram 9 menos X. Espero que vocês tenham entendido aí. Eu vou usar a mesma lógica agora no C. O C é o conhecimento técnico. Tem que dar 25. Eu já tenho 6 e já tenho 2. Então, eu já tenho 8. Para 25, eu teria, então, 17. Mas eu já tenho X nesse pedacinho. Então, eu teria 17 menos X. Gente, agora vamos lá. A soma de tudo isso daqui, todos esses trechos que eu preenchi, tem que dar aqueles 42 que tem alguma habilidade. Ou seja, se eu pegar o 9 menos X, mais o X, mais o 17 menos X, mais a soma 6 mais 2 mais 4 mais 6, que são exatamente aqueles 18, né, que tem o relacionamento interpessoal, tem que dar 42. Posso cortar o menos X com mais X. Por enquanto, eu vou ter que 9 mais 17 mais 18 dá 44. Então, 44 menos x é igual a 42. E esse 44 eu passo subtraindo. Então, eu vou ter que menos x é igual a menos 2. Ou seja, x é igual a 2. Agora, eu vou puxar aqui uma setinha. Ficou um pouquinho bagunçado, mas eu acho que é melhor para vocês entenderem. Eu já sei que aqui no meio é 2. Mas o que o exercício quer é aqueles que apresentam apenas uma das habilidades, que seria esse pedacinho aqui que é 6, esse que é 9 menos x, ou seja, 9 menos 2, que dá 7, e esse aqui, são aqueles que não têm cruzamentos, tá? Que tem apenas uma habilidade, que é 17 menos 2, que vai dar 15. Então ele quer a soma 6 mais 15 mais 7. Vai ser a resposta do meu exercício. Né? 6 mais 15 mais 7 vai dar 28. E essa é a resposta da questão. O gabarito se encontra na letra A. O rendimento de um título sofreu uma variação negativa de 3 pontos percentuais de um mês para o mês seguinte. Ou seja, se no primeiro mês o título rendeu X%, no seguinte o mesmo título rendeu X menos 3%. O montante MX de capital arrecadado após esses 2 meses em um investimento de R$10 mil, em função da taxa de rendimento do primeiro mês, será dada por... Bom, vou trabalhar aqui a questão dos rendimentos, mesmo que esteja em função de X. E aí vamos pensar, o rendimento do primeiro mês é tranquilo. Ele já falou. Ele é X%. Mas aí eu quero já relacionar isso com o valor do investimento que ele fez. Então, na verdade, no primeiro mês é X% de 10 mil. Que seria, então, por enquanto, X sobre 100 vezes 10 mil. Posso cortar aqui alguns zeros e eu vou ter, então, que ele representa 100x. No segundo mês, ele já teve uma queda, vai ser x menos 3%. Mas cuidado, x menos 3% de quanto? Do que ele tinha no mês anterior. Então,
Então, na verdade, se ficou aqui 100x, o que ele vai ter no mês anterior é o 10.000 mais o 100x. Né? Não vou entrar aqui em detalhe de matemática financeira, acho que não vale a pena, mas a ideia é, o rendimento é sempre sobre o valor anterior, porque é o normal, capitalização composta, né? Não vou entrar em detalhe como eu falei, mas a ideia é essa, né? É você jogar em cima do valor que você já tinha. Então, o que vai ser no segundo mês? X menos 3%. Mas de quanto? De 10.000 mais 100x. Eu vou chegar numa equação, assim, na verdade, uma expressão que eu vou ter que desenvolver. O que é isso aqui? É x menos 3 sobre 100 vezes isso daqui. 10.000 mais 100x. Bom, aqui a ideia seria fazer uma espécie de distributiva. Né? Eu poderia separar x sobre 100 e 3 sobre 100. Então, eu teria aqui, na verdade, várias distributivas. Né? Eu vou tentar fazer assim mais detalhado para vocês entenderem. Ficaria x sobre 100 menos 3 sobre 100 entre parênteses, multiplicado por 10.000 mais 100x entre parênteses. Eu teria que fazer todas as distributivas aqui. Ou seja, x vezes 10.000 dividido por 100, x vezes 100x sobre 100, que vai dar, na verdade, 100x quadrado sobre 100. E agora com o outro. Menos 3 vezes 10.000 sobre 100, menos 3 vezes 100x sobre 100. Ficou um pouquinho exprimido aqui, mas acho que vocês vão conseguir entender. Vou cortar um monte de zero aqui agora, tá? Esse primeiro ficou só 100x. O segundo ficou só x quadrado. O terceiro ficou menos 3 vezes 100, que vai ser menos 300. E o último ficou só menos 3 vezes x, que deu menos 3x. Cheguei nessa expressão aqui, ó, x quadrado. 100x menos 3x dá 97x, menos 300. Gente, isso aqui tudo é o rendimento do segundo mês. Bom, agora ele quer saber esse montante do capital arrecadado no final. O que vai ser o montante? O que ele já tinha, que era 10.000, mais o rendimento do primeiro mês, que é 100x, mais o rendimento do segundo mês, que é x quadrado, mais 97x menos 300. Agora é juntar o que é possível, né? Vou manter o x quadrado, 100x mais 97x dá 197x, e 10.000 menos 300 dá 9.700. E essa expressão é a resposta da nossa questão. Né? É uma resposta que você vai encontrar exatamente aqui na letra D. Nessa ordem, inclusive. X quadrado mais 197x mais 9.700. Uma profissional liberal comprou 2 apartamentos com o objetivo de vendê-los. Na venda do primeiro deles, obteve um lucro de 36% sobre o preço de compra. E na do segundo, um lucro de 12% também sobre o preço de compra. Ela recebeu, por essas duas vendas, uma quantia 27% maior do que a soma das quantias pagas na compra dos 2 apartamentos. Nessas condições, sendo P a quantia paga pelo primeiro apartamento e S a quantia paga pelo segundo, a razão P sobre S é igual a... Bom, aqui nós vamos chamar de P a quantia paga pelo primeiro apartamento, que seria então o preço de compra. Então, esse preço de compra do primeiro é o P. O próprio exercício determinou isso. E o segundo, também preço de compra, ele chamou de S. Agora aqui nós vamos estabelecer uma relação que praticamente já vai nos ajudar a resolver a questão. O que a gente sabe em relação à venda? Que o primeiro foi vendido com o lucro de 36% sobre seu preço de compra. Então, na verdade, ele foi vendido pelo valor que foi comprado P, mais 36% de P. Né? Nós já aprendemos, provavelmente vocês fizeram o curso comigo, que a porcentagem sobre o valor é, na verdade, a porcentagem vezes o valor. E que a porcentagem nada mais é do que o número sobre 100, por 100. Então, de uma maneira assim, um pouquinho mais direta, eu já vou escrever que foi vendido pelo valor de compra P, mais 36 por 100 vezes P. E vou deixar assim por enquanto.
O segundo eu vou seguir a mesma lógica, só que o segundo, o preço de compra é S e o lucro obtido nele foi 12%. Então, S mais 12 por 100 vezes S. O que mais que nós sabemos? Que a soma do preço de venda dos dois representa um lucro de 27% em relação à soma das quantias pagas. Por quê? Porque ele recebeu 27% a mais, é o lucro. Ou seja, se eu somar o P mais o 36% de P, e além disso, somar o S com o 12% de S, tem que dar 27% a mais que o que ele pagou. E o que ele pagou? P mais S. Então, P mais S mais 27%, ou 27 por 100, sobre esse valor, vezes P mais S. Ficou uma expressão grande, mas vocês vão ver que vai ser bem simples da gente resolver. Bom, o que eu poderia fazer aqui a princípio? Poderia tirar o mínimo múltiplo comum, né, que vai dar 100, e também já poderia fazer uma distributiva aqui dentro. Posso fazer ao mesmo tempo, ou posso fazer uma coisa de cada vez. Vou tirar o mínimo aqui primeiro. Então, se eu tirar o mínimo de tudo, eu vou ter tudo sobre 100 de um lado e tudo sobre 100 do outro. Então, ficaria assim, 100 dividido por 1 é 100 vezes P, 100P. Mais 100 dividido por 100 dá 1 vezes 36P, 36P. Mais 100 dividido por 1 dá 100 vezes S, 100S. Mais 100 dividido por 100 dá 1 vezes 12S, 12S. Do outro lado, 100 dividido por 1 dá 100 vezes P dá 100P. 100 dividido por 1 dá 100 vezes S dá 100S. E 100 dividido por 100 dá 1 vezes 27 vezes tudo isso, que é um termo só, continua 27 vezes tudo isso. Então, eu podia ter feito já a distributiva, eu preferi fazer uma coisa de cada vez. Como eu tirei o mínimo de tudo dos dois lados, é uma igualdade, uma equação, eu posso cortar. Então, o que eu vou ter do meu lado esquerdo? 100P mais 36P, que dá 136P. Além disso, 100S mais 12S, que dá 112S. E do lado direito, bom, tem que fazer a distributiva agora. Então, eu vou repetir esse início. E vou fazer 27 vezes P, que dá 27P. E 27 vezes S, que dá 27S. Vou repetir aqui meu lado esquerdo por enquanto. E vou juntar termos do lado direito só para simplificar a equação. Eu já tinha 100P, somei mais 27P. Então, eu tenho agora 127P. Já tinha 100S com mais 27S. 127S. Então, optei por trazer tudo que tem P para o lado esquerdo e deixar tudo que tem S do lado direito. Então, vai ficar assim. Mantenho 136P e o 127P que estava do lado direito, eu vou trazer para o lado esquerdo subtraindo. Ele estava somando. Igual. Eu já tinha o 127S, vou levar o 112 subtraindo. Então, do lado esquerdo, 136P menos 127P deu 9P. E do lado direito, 127S menos 112S deu 15S. Bom, o que ele quer na verdade? Ele não quer o valor do P e do S, ele só quer a razão P sobre S. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 9 e levar dividindo e vou trazer o S dividindo para o lado esquerdo. Aí eu já vou ter P sobre S e do outro lado 15 sobre 9. Já tem a relação então, 15 sobre 9. Só que nós não vamos encontrar essa resposta aqui, porque essa fração precisa ser simplificada. Ela precisa ser dividida por 3 em cima e embaixo. Agora sim. P sobre S é igual a 5 sobre 3. Essa é a razão que o exercício está pedindo. Né? E o nosso gabarito se encontra na letra B.